Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Olá a todos, e neste episódio falaremos de cenografia. Cenografia é a alma dos eventos, digamos assim. Você entra num pavilhão e vê aquela feira montada, totalmente organizada, com informações aéreas, informações nas ruas, com estandes maravilhosos, com ornamentação, e tem todo um processo de envolvimento desde a entrada. Enfim, a cenografia, não só nas feiras, é claro, como em hotéis, em congressos, em shows, em festivais, ela é, de fato, a cara do negócio. Mas você, produtor, que está começando, sabe como funciona esse processo? E você, produtor, que não atua em montagem ou não está coordenando montagens de eventos, você sabe como é esse processo, o que envolve esse processo? Pois bem, esse processo geralmente vem da cabeça do cliente quando ele tem desejos de fazer um congresso ou um evento X ou Y, e ele dá a cara do evento que ele quer. Basicamente, os criativos de agência, ou os cenógrafos parceiros, ou da própria agência, ou os freelas, e os arquitetos, aliás, muitos arquitetos hoje com essa verve de cenógrafo, desenham exatamente ou muito próximo o que o cliente quer, ou sugerem ideias que o cliente venha a comprar. Nesse processo hoje, muito conhecido por todos nós da área de eventos, a parte de arquitetura e cenografia nos entrega para o nosso atendimento, ou para quando você, produtor, é o atendimento também, aquele famoso 3D. Sim, aquele evento mágico, onde tudo é perfeito, tudo se encaixa e às vezes nada acontece da maneira que planejamos. Sim, brincadeiras à parte, muitas vezes os projetos em 3D trazem possibilidades incríveis, mas às vezes, como eu vinha falando no bloco anterior, eles não funcionam na prática. É importante que hoje, e é muito comum realmente que hoje, a arquitetura e a cenografia, principalmente o cenógrafo, eles trabalhem sempre com um produtor de montagem justamente para que se entenda não só qual o processo a ser aplicado para construir tal objeto artístico empregado na cenografia, seja o cenário ou um stand, e a mão de obra também que será usada. Isso implica em custo, em tempo, enfim, é uma variável ou são variáveis que precisam ser conhecidas não só pelos criativos, como pelos que vão executar, no caso, os produtores de montagem. Porque se isso for direto para o cliente e o cliente comprar essa ideia, há um risco muito grande da área de produção não executar da maneira que se vendeu ou executar de uma maneira muito mais demorada do que o planejado. Mas, falando em mercado brasileiro, hoje o mercado brasileiro domina a cenografia com equipes de marcenaria, montagem, enfim. Temos um leque muito grande de boas empresas muito grandes e pequenas empresas que fazem trabalhos maravilhosos. O mercado de cenografia tem muito profissional freelance, você vê empreiteiros contratando freelances o tempo inteiro, e é uma coisa muito interessante, facilita no termo de custo. E é prático para o produtor e para o cliente que deseja ter orçamentos diversos. O mercado realmente possibilita essa facilidade. Para o produtor de eventos que atua com montagem, ele sabe o quanto é importante conhecer o processo desde o galpão, ou seja, desde que você recebe o projeto para ir para a montagem, ou seja, você precisa ir ao galpão, conhecer seu empreiteiro, conhecer os materiais, porque não adianta só dar ordens, isso não funciona. O empreiteiro precisa da visão do produtor porque ele entende aonde vai ser montado, o tempo de montagem, detalhamento de logística, enfim. Esse produtor de montagem precisa estar atrelado a outros profissionais e conhecer de fato, ter na mão o projeto, porque é a partir desse cara que muita coisa vai se falar numa montagem, seja técnica, seja logística, seja entrega de material, enfim, seja ensaio. É muito importante que o produtor de montagem, junto com o seu empreiteiro ou com a sua empresa de cenografia, eles tenham muito claro a importância do tempo e da entrega certa para que não mele os sonhos dos nossos clientes. E como cenografia é uma área que se requer experiência, e a experiência você vem
ganhando sempre na atuação, seja como auxiliar, produtor de campo, aquele cara curioso que assiste, que vai lá. Eu mesmo já trabalhei em eventos que produtores se aproximavam porque gostariam de trabalhar com cenografia. E eu mesmo passei muitos dos anos aprendendo com outros produtores e com empreiteiros as melhores maneiras para se montar, seja um stand ou um evento inteiro, ou objetos cenográficos. Assim, quando você não é da área de arquitetura ou não estuda cenografia, não se forma como cenógrafo ou como arquiteto, eu acho que o mais importante é você fazer uma imersão direto em espaços que te possibilitem acompanhar montagens. E montagens são muito detalhadas até você chegar na construção de um cenário ou de um stand. Muita coisa acontece antes de começar o evento. E para falar um pouco de experiência, ninguém melhor que Ronaldo Maciotti, no Minuto Maciotti. Ronaldo, nos conta a sua experiência em cenografia. Olha, Vlad e meus caros amigos de eventos, você tocou num ponto sensível da minha carreira, e ao qual me orgulho muito, o início lá nos anos 90, mais precisamente em 1991. Produzir eventos naquela época era ter que evoluir diariamente, principalmente porque não existiam empresas de cenografia, não existia um planejamento estratégico e nem uma criação especializada. O atendimento e a produção eram praticamente todas as áreas de uma agência, só que quando chegávamos no campo, a produção é que tinha que dar conta do recado. A minha primeira produção foi um evento esportivo de mountain bike e alpinismo. Eram várias tendas montadas, demarcação de circuito, instalação de banners, bumpers, pódium e backdrop. Até aí eram coisas simples. O bicho pegou mesmo quando tivemos que montar uma arena totalmente cenográfica, com a montagem de uma parede de alpinismo como carro-chefe. Não existiam 3D em escala e os layouts eram feitos à mão, e íamos criando os elementos, supondo materiais, definindo medidas e no campo tudo tinha que dar certo. Não existia ensaio, o jogo era ao vivo e tinha que dar certo sempre. Por isso, eu e muitos produtores daquela época aprendemos a serrar, martelar, soldar ferros e banners, aplicar ilhós, pintar estruturas e cercas, a carpinar até, montar andaimes e tudo que você pode imaginar para colocar o evento de pé. Praticamente nascemos produtores e nos criamos cenógrafos, além de ensinar todo o nosso time de produção. Tudo isso e muito mais no Minuto Maciotti. Podemos ver que pela experiência do Ronaldo e pela minha experiência também, quero aqui colocar, de fato produzir é um jogo ao vivo. Eu em 2020, no último trabalho que fiz antes do início da pandemia, um trabalho bastante grande nos pavilhões do Expo São Paulo, um trabalho feito com a Checon, do Marcelo Checon. Tive o prazer de trabalhar com um produtor de montagem excepcional, o Caê, e um arquiteto maravilhoso, o Fernando. Ambos profissionais de altíssima qualidade e que provaram em campo a capacidade de construir um evento para 9.000 pessoas em 5 dias, com áreas diversas e muito detalhamento cenográfico. Além de tudo, tinham que trabalhar com uma técnica pesada, grande, muito elaborada, que necessitava da cenografia como não só pano de fundo, porque a técnica e a cenografia se namoravam e se conversavam o tempo inteiro, mas havia uma dependência total do funcionamento de um e de outro. E tivemos 5 dias corridos, longos, assim, mas muito bem detalhado pelo produtor de montagem, o Caê. Fica muito claro que ele dominava o processo, eu tinha o papel de ser o líder dele, o cliente, não só cliente, mas o gestor da operação, e eu via nele, e me via nele até, como produtor de montagem. E ele tinha todo o detalhamento em mão, tinha um arquiteto, como disse o Fernando, muito presente, o tempo inteiro alterando, ou acertando e ajustando, porque muitas coisas, como disse o Ronaldo, são jogadas ao vivo, e às vezes você trama uma jogada de falta pelo alto e ela acontece rasteira, enfim. A gente viu oportunidades
oportunidades para corrigir ou para alterar, e elas foram feitas ao longo da montagem. Ficou um evento lindo, muito bem pensado. Ele veio de um processo criativo grande, do diretor de criação, do diretor artístico do projeto, na verdade, junto ao dono do evento, e se materializou num Fator X Live 2020 sensacional, com casa cheia e um cenário muito bonito. Mas isso tudo nasceu porque foi pensado previamente, não só com esses atores que eu citei, como com a minha figura e o meu parceiro de técnica, mais a minha gestora de produção. Então, assim, o processo de envolvimento de cenografia, ele envolve muitos atores. E é fundamental, na minha visão, que esses atores tenham experiência para que as coisas corram de maneira tranquila. Não que a gente não vá ter surpresas. Todo dia temos surpresas em montagens. Mas elas podem ser conduzidas de maneira calma e clara e até com certa facilidade. Bom, e eu ao longo da minha carreira fiz montagens diversas, Brasil afora. Tive o prazer de viajar com uma exposição que criei junto com 2 ex-sócios para Médicos Sem Fronteiras. Aliás, tive o prazer de fazer das 4 exposições de MSF no Brasil, pelo que eu sei até o momento dessa gravação, as 3 criadas pela minha antiga agência, a AW Comunicação, e pela AW Eventos depois, aliás, 2 pela AW Comunicação e 1 pela AW Eventos. E é muito prazeroso fazer não só o processo da cenografia, como pensar no partido, termo usado por um grande amigo e arquiteto do qual trabalho muitas vezes, Ricardo Santana, pensar no partido do projeto. E a arquitetura às vezes te dá esse caminho e a cenografia te dá esse caminho da ideia. Bom, esse foi Foco em Produção, nem tão cenográfico, mas muito tecnológico e com muita informação para você. Nos vemos num próximo episódio. E antes de fechar, queria lembrar a você para nos visitar em @focoemproducal no Instagram. Deixe lá suas mensagens, nos siga e mande suas sugestões e também críticas. É sempre bom ler vocês, tá bom? @focoemproducal no Instagram. E esse foi Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos.